Foi uma guerra que a Rússia pensou que venceria facilmente, acreditando que a Ucrânia cairia diante do poder militar russo, como Putin afirmou ao seu povo. Não foi isso que ocorreu, e agora o impensável acontece na Rússia. Membros do parlamento regional da Rússia estão admitindo que a guerra está perdida. O pânico reina e o caos se instala enquanto autoridades afirmam isso. Uma guerra que superou a Segunda Guerra Mundial, agora é uma guerra da qual Putin precisa fugir às pressas. As vozes dissidentes estão ficando mais altas, e uma dessas vozes pertence a Grigori Yeremaev. Aos 69 anos, Yeremaev já viu quase tudo o que Putin viu na Rússia. Ele viveu os dias de glória da União Soviética, quando a Rússia liderava um império que Putin tenta desesperadamente restaurar. Yeremaev presenciou o colapso da União Soviética e a reconstrução da Rússia. Putin também chegou ao poder sob o olhar desse político. Após 4 anos de combates na Ucrânia, Yeremaev enviou uma mensagem poderosa ao líder da Rússia e a seu colega parlamentar. Admita que a guerra fracassou em alcançar qualquer um dos objetivos estratégicos de Putin. Em breve mostraremos provas de que Yeremaev está certo e explicaremos por que a Ucrânia hoje é, em muitos aspectos, pior para a Rússia que a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, é preciso analisar as declarações de Yeremaev. Segundo a RFU News, em 5 de fevereiro, o político russo afirmou aos colegas que os objetivos da guerra na Ucrânia não só não foram alcançados, mas agora são inalcançáveis. Em outras palavras, a Rússia não pode vencer, e quanto a Putin, ele está apenas prolongando a guerra. Parar significaria entrar para a história como um presidente derrotado, que perdeu para uma nação que ninguém imaginava que pudesse resistir à agressão russa. Chamar esses comentários de polêmicos é insuficiente. Segundo a Anistia Internacional, quem protesta pacificamente contra a guerra de Putin costuma ser acusado injustamente, enquanto o Kremlin busca silenciar essas vozes. Falsas acusações de violência contra a polícia são comuns. Putin não pode usar esse tipo de acusação contra um membro do parlamento que falou no prédio do parlamento. Mas o Kremlin pode alegar incitação ao ódio, como costuma fazer contra vozes anti-guerra. Pode até chegar ao ponto de dizer que Yeremaev é traidor porque ousou falar sobre Putin, mas essas acusações não vão mudar o poder simbólico do que Yeremaev fez. Ele ficou diante dos colegas, muitos desesperados por atenção de Putin, e revelou a verdade que todos tentam ocultar do presidente. Gostaríamos de dizer que as palavras de Yeremaev inspiraram uma rebelião, que membros do parlamento russo concordaram com ele, se uniram e declararam que a guerra absurda de Putin fracassou. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Como era de se esperar, os chamados políticos, ou mais precisamente, os carreiristas que tentam puxar o saco de Putin ao máximo para agradá-lo, escolheram calar Yeremaev quase assim que ele começou a falar. Outros deputados começaram a gritar para silenciá-lo. O microfone dele foi coberto e depois cortado. Uma tentativa desesperada do Kremlin de controlar a narrativa que o político ia destruir. Isso não é política, é poder, um esforço sórdido de políticos mais preocupados com as opiniões de Putin do que com os fracassos dele. Tentaram silenciar uma voz dissidente que dizia a verdade, mas não foram rápidos o bastante. A voz falou e disse palavras com as quais muitos na Rússia, inclusive bajuladores do parlamento que condenaram Yeremaev, provavelmente concordam. A guerra de Putin fracassou e continua assim. Agora, tudo o que ele pode fazer é mantê-la em andamento. Mudar de rumo agora faz o que Yeremaev diz. Transforma Putin no presidente derrotado da guerra que ele iniciou. Yeremaev foi punido por sua transgressão. Segundo a RFU News, o político foi acusado de abusar das liberdades de imprensa após sua declaração, uma atitude tão absurda que chega a ser risível. Liberdade de imprensa num país onde redes sociais como o Telegram são bloqueadas? Isso porque permitem à imprensa informar os russos sobre a real situação na Ucrânia. Liberdade de imprensa não existe em um sistema político onde expressar até mesmo uma pequena dúvida sobre a campanha de Putin é equivalente a traição. Yeremaev parece ter escapado com pouco, ao menos por enquanto. Um tribunal em Samara, região do discurso do político, multou Yeremaev em 30 mil rublos, cerca de $388, pelos comentários. A conta do monitor eleitoral russo no X detalha que Yeremaev fez esse discurso na Duma Regional de Samara e chegou a declarar isso. O próprio Putin sabe que invadir a Ucrânia foi um erro e fracassou. As palavras desse dissidente também bastaram para gerar 7 minutos de debate acalorado. Segundo um veículo regional russo, o político sempre foi rebelde e chegou a chamar a guerra de Putin de trituração de vidas e destinos.
Essa não foi uma crítica tímida ao círculo de Putin, mas um ataque direto ao líder russo. Uma declaração que demonstra como Putin, não importa quantas leis ele crie, nunca conseguirá silenciar aqueles que se opõem a ele. Yeremaev pode receber uma sentença de prisão em breve, afirma o veículo regional. Se esse é o preço por denunciar que a propaganda, mentiras e assassinatos diários de civis na Ucrânia viraram comuns, ele parece disposto a pagar. Yeremaev sabia da reação que suas palavras iriam provocar, mas ao dizê-las, ele expôs Putin como a fraude que ele é, e Yeremaev está 100% certo sobre tudo. Mais adiante no vídeo, vamos analisar mais a fundo as alegações dos políticos de que Putin agora está preso pela própria guerra que ele começou, o que significa que ele não pode mais parar, embora também não possa vencer. Antes disso, vamos analisar alegações de que Putin não alcançou seus objetivos estratégicos e não tem chance de conseguir. O ponto inicial lógico dessa discussão é destacado pela RFU News em seu relatório sobre os comentários de Yeremaev. A guerra na Ucrânia é o pior conflito para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, superando aquela guerra horrível em vários aspectos. A guerra na Ucrânia já dura mais do que o envolvimento da Rússia na Segunda Guerra Mundial, segundo a Radio Free Europe, Radio Liberty. Em 12 de janeiro, a operação militar especial superou oficialmente a duração da Guerra Soviética contra as forças de Adolf Hitler. 3 anos, 10 meses e 8 dias foi o período mágico, e cada dia que se segue só aumenta um fracasso do qual Putin não pode se esconder. Arrastou seu país para uma luta que não conseguiu vencer tão rápido quanto Putin prometeu. Diariamente, a Rússia perde cerca de 1.000 soldados em uma guerra que, segundo o Kremlin, já deveria ter terminado há muito tempo. A situação piora para a Rússia na comparação com a Segunda Guerra Mundial, no entanto. A guerra soviética contra os nazistas teve batalhas extremamente brutais. Então, as perdas russas na Ucrânia ainda não superaram as da Segunda Guerra Mundial. Putin tem menos resultados com sua guerra brutal do que os soviéticos tiveram ao defender-se de Hitler. Como relata a RFU News, os drones da Ucrânia voam até 1.500 quilômetros ou 932 milhas dentro do território russo. Drones não foram problema para a União Soviética na Segunda Guerra. Agora, a Rússia sofre ataques em seu território, mesmo após a guerra da Ucrânia já durar mais que a Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, os soviéticos já haviam derrotado os nazistas. Na Rússia, ataques não eram mais preocupação, mas continuam na guerra da Ucrânia, culpa do Putin. A guerra da Ucrânia superou a campanha russa na Segunda Guerra Mundial pelo fracasso total das forças de Putin em conquistar território. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética conseguiu empurrar os nazistas entre 1.500 e 1.800 quilômetros, ou 932 a 1.118 milhas para o oeste, levando a chegada da Rússia em Berlim. Na Ucrânia, os avanços russos atingem apenas 150 quilômetros ou 93 milhas no território ucraniano. Na melhor das hipóteses, Putin demorou mais que os soviéticos contra os nazistas para tomar 1/10 do território. Mesmo com a vantagem de iniciar a chamada Operação Militar Especial na fronteira com a Ucrânia, ele ainda fracassou. Putin retrata a campanha soviética na Segunda Guerra como uma cruzada que salvou o mundo. Na Ucrânia, ele lançou uma campanha que arruinará a Rússia. Nenhum objetivo de Putin foi atingido. Segundo o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, Putin já teve uma derrota estratégica tão grande que será lembrado como um fracasso. Na Conferência de Segurança de Munique, em 13 de fevereiro, Stubb destacou cada objetivo fracassado. Ele quis tornar a Ucrânia russa, mas ela se tornou europeia. Fracasso número 1. Ele tentou impedir a ampliação da OTAN, mas Finlândia e Suécia aderiram. Fracasso número 2. Ele queria manter os gastos com defesa baixos, mas agora já estão em 5%. Fracasso número 3. Listados assim, pode-se dizer que as palavras de Yeremaev na Duma Regional de Samara foram generosas. A guerra na Ucrânia está totalmente perdida para a Rússia, pois tudo que Putin queria, inclusive tirar a soberania da Ucrânia, foi arruinado, a um grau tão sério que, honestamente, é surpreendente que não haja mais pessoas como Yeremaev que estejam o criticando. A derrota estratégica da Rússia se agrava pelo fracasso em dominar qualquer área da guerra na Ucrânia. Para Putin, essa ausência de domínio pode ser usada como vantagem contra a Rússia em negociações de paz. De acordo com a revista de políticas do Canadá, a Rússia foi reduzida a reivindicar falsamente a captura de cidades que ainda resistem, como fez com Popiansk no final de 2025. Ficou evidente que a ideia de avanço russo com ucranianos se abrigando, divulgada pela mídia ocidental segundo a revista, é falsa. A defesa da Ucrânia é bem-sucedida, não inútil.
Os nazistas caíram mais rápido e de forma mais dura diante dos soviéticos do que a Ucrânia diante de Putin, e isso sendo generoso. A Ucrânia teve alguns tropeços estratégicos, enquanto Putin investe tudo na luta que está fracassando em vencer. Se ouvíssemos regularmente sobre os milhares de soldados russos mortos enquanto avançam, as fantasias imperiais de Putin, mais pessoas refletiriam sobre o alto custo de cada centímetro conquistado. A maioria veria o agressor disposto a pagar esse preço como sinal de desespero, não de sucesso inevitável da Rússia. A revista Policy afirma que a mídia ocidental deveria noticiar isso com mais frequência. Yeremaev apontava esse tipo de fracasso em seu discurso, e de fato disse isso. Voltando à questão do território, já citamos como o avanço russo na Ucrânia tem sido ruim em comparação ao que a Rússia conseguiu contra a antiga nação militar mais poderosa do mundo, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW. A Rússia enfrenta dificuldades para recrutar soldados e repor suas perdas. O Kremlin contratou 406 mil pessoas para lutar na Ucrânia em 2025, mas o ISW afirma que as estimativas de baixas ultrapassam 410 mil. Apesar de toda essa morte, a Rússia conseguiu, na verdade, perder território na Ucrânia. Ela chegou a controlar 26% do país, incluindo a Crimeia, já anexada ilegalmente e sob seu domínio já em março de 2022. Mas, em vez de preparar o terreno para avançar ainda mais, 26% foi o máximo que a Rússia conseguiu conquistar. 4 anos e mais de 1.250.000 baixas depois, a Rússia controla pouco mais de 20% da Ucrânia, e seu avanço lento está destruindo a propaganda do Kremlin. A Rússia pode levar anos para voltar aos 26%, restando ainda mais de 3/4 da Ucrânia. Isso é uma vergonha para mim, Putin. Fracasso tão grande que gritos de traição não conseguem calar vozes como a de Yeremaev. Tudo está aí. Putin cometeu erros que destruíram seu legado anterior à Ucrânia. As desculpas do Kremlin acabaram. Por isso, políticos agora pedem abertamente o fim da guerra de Putin. Nem os analistas pró-guerra na Rússia, incluindo blogueiros militares de confiança de Putin para sua narrativa, são mais confiáveis. Eles são rotulados como agentes estrangeiros, assim como pediram para Yeremaev, por criticarem a situação do campo de batalha, comandantes e decisões que mostram divisões. Alguns veículos de notícias deveriam manter o moral público para o esforço de guerra. E para combater toda essa miséria, Putin nem está conseguindo o que queria nas negociações de paz que achou que poderia manipular. Forçar a Ucrânia a entregar a região de Donbás teria sido pelo menos alguma coisa para o presidente da Rússia. Claro, todos os outros objetivos estratégicos dele fracassaram e parecem mais distantes do que nunca. Conquistar o Donbás poderia ser um pequeno sucesso, mas nem isso está acontecendo. Segundo o artigo da Político de 13 de fevereiro, as negociações de paz estão paradas. A Rússia não conseguiu que os Estados Unidos pressionassem a Ucrânia para que Zelensky cedesse o Donbás, restando à Rússia apenas continuar lutando, uma guerra que ofuscou a Segunda Guerra Mundial e fracassou em todos os níveis. Esta guerra aumenta a pressão financeira sobre a Rússia a cada dia sem vitória, sendo mais um fracasso de Putin. Tomar a Ucrânia deveria ter enriquecido a Rússia. O país, segundo o Serviço Geológico Ucraniano, possui 15 trilhões de dólares em recursos minerais, representando impressionantes 5% de toda a riqueza mineral do mundo. Putin queria esse dinheiro. Após 4 anos, ele tem uma Rússia em crise financeira. A economia do país está estagnada, pois os gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social colapsaram. Rússia destina mais orçamento à guerra na Ucrânia e ao pagamento de dívidas. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia russa crescerá apenas 0,8% em 2026 após 2025 estagnado que registrou apenas 0,6% de crescimento. A Rússia está vendendo seu petróleo com grandes descontos apenas para manter algum dinheiro entrando e enfrenta pressões populacionais de longo prazo, que só aumentam com a enorme quantidade de mortes na Ucrânia. Yeremaev está certo, a Rússia já perdeu a guerra da Ucrânia, e ele estava certo sobre outra coisa. Putin não pode parar agora. Fazer isso seria admitir a derrota e entrar para a história como um fracasso total. Putin está preso. Peter Dickinson afirmou em artigo de 12 de fevereiro no Atlantic Council que o principal objetivo de Putin na Ucrânia é garantir seu legado. Putin acredita estar em uma missão histórica para reverter o colapso soviético e restaurar o Império Russo. Para isso, ele se convenceu de que deve eliminar a Ucrânia como Estado e nação, escreve Dickinson.
Essa obsessão guiou todas as ações de Putin e o levou ao impasse atual, afirma Dickinson. Yeremaev vê tudo isso, como dissemos no início. O político tem idade para ter acompanhado tudo o que Putin fez em mais de 25 anos de governo. Ele vê além da fachada de homem forte. Putin prolonga a guerra na Ucrânia para adiar o acerto de contas por seus fracassos. Talvez até o ponto em que ele acredita que pode estar morto antes que esse dia chegue. Tudo o que ele fez fortaleceu a Ucrânia, a Europa e a OTAN. Com a perda de controle sobre seu povo, a propaganda interna de Putin na Ucrânia desmorona. Putin recorreu a operações de bandeira falsa, como alegar que a Ucrânia atacou sua residência. Isso foi quase certamente forjado para manter a ilusão que a Ucrânia está desesperada. Mas é o próprio Putin que agora está apenas se agarrando para sobreviver. Ele entregou o país à China apenas para manter o poder. Segundo o Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, há grande desigualdade de dependência entre China e Rússia, desfavorecendo a Rússia. Isso é culpa de Putin e sua guerra mal planejada. A China poderia arruinar a Rússia se parasse de comprar seu petróleo ao encontrar acordo melhor. Ela pode fazer isso, ainda mais com novas sanções pressionando Pequim a romper com a Rússia. O Instituto diz que a China muda de postura se apoiar alguém trouxer prejuízo econômico significativo. Putin responde com ainda mais submissão à China, enfraquecendo ainda mais a Rússia, além dos danos catastróficos já causados pela guerra fracassada na Ucrânia. Agora, a derrota de Putin na Ucrânia se aproxima, maior que as já vividas pela Rússia, incluindo a perda de controle sobre o país e seu futuro. Enquanto a China ronda como um tubarão, Putin sacrifica tudo para manter o poder. E a perda de pessoas que deveriam difundir a narrativa do Kremlin, como parlamentares, como Yeremaev, que foi duramente censurado, mas teve coragem de se manifestar. Amanhã, após outra humilhação para a Rússia, pode ser mais Ucrânia. A guerra está perdida e a dissidência cresce. Putin agora só pode esperar sobreviver à dissidência antes que a invasão que iniciou desmorone. Putin não vai receber nenhuma ajuda da Ucrânia enquanto o parlamento russo se volta contra ele. A Ucrânia revelou uma estratégia genial que vai acabar com a guerra de Putin. Zonas de morte batem recordes e a situação só vai piorar para a Rússia. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para acompanhar as últimas notícias de dentro da Rússia que a grande mídia não divulga. E como sempre, obrigado por assistir.